Fala galera, beleza? Tudo bem? Professor Renato. Vamos para a aula módulo 28 para a galera do extensivo e para a galera do terceirão, é o módulo 15, parte 1, tá? Basicamente, nós evitaremos as contas nessa aula, é uma aula mais educativa, porque é um assunto meio complexo, assim, existem algumas partes que são bem abstratas, né? Que são descrições mais experimentais, não tem nem ainda descrição matemática clara. Mas fiquem tranquilos que os vestibulares não cobram mais, pelo menos nos últimos 10 anos aí, não tem mais essa incidência da parte mais matemática, tá? Bom, nós temos aqui nesse módulo, basicamente é o começo, no módulo 29 para a galera do extensivo e a parte 2 do terceirão, aquela famosa ideia da gala de Faraday, né? Onde a gente vai falar sobre as blindagens eletrostáticas, sobre raios, para-raios, etc, etc, tá? Bom, inicialmente eu faço uma analogia com hidrostática para vocês entenderem o básico, que literalmente o básico que é cobrado nos vestibulares. Quando a gente fala de condutores em equilíbrio eletrostático, existem três grandes formas de cobrar. A primeira, de forma teórica, mas a teoria da parte inicial, que é essa parte mais é, teórica, ou seja, da parte de o que é, qual é a definição dos condutores em equilíbrio eletrostático. A parte 2, que é bem menos cobrada, que seria uma análise das contas, principalmente na parte gráfica. E a parte 3, que seria a parte da blindagem eletrostática, raios, para-raios. Então são esses três grandes grupos de questões que são abordados aqui nos condutores em equilíbrio eletrostático. Bom, para começar, eu tenho um comentário, né? Dependendo do livro que tu faça um apoio de estudo, site, etc, etc, é post-it, é Memorex, é Livro-R, não sei o que tu usa aí, tu pode ter o título como sendo condutores esféricos. Bom, quando tu lê condutores esféricos, dá a sensação que o assunto é só sobre condutores esféricos. Isso é uma falácia. Haja vista que nós temos lá no final, né, o poder das pontas, onde nós vamos falar de superfícies pontiagudas, onde na superfície pontiaguda tu também tem a ideia de um condutor em equilíbrio. Não são somente os condutores esféricos que podem alcançar o equilíbrio. Por isso que eu vou com calma aqui na primeira ideia. Bom, aqui eu separei, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Eu separei dois pontos, o ponto A e o ponto B. Imaginem vocês que no lado esquerdo eu esteja derramando aqui uma jarra de água. Então, inicialmente, o lado esquerdo tem uma coluna maior de água do que o lado direito. Claro que depois de um certo tempo nós alcançaremos o equilíbrio, ou seja, os dois lados terão a mesma altura. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Inicialmente o ponto A, que é o ponto da esquerda, e o ponto B, que é o ponto da direita, têm níveis de alturas diferentes. Como as alturas são diferentes, olha só que interessante essa abordagem aqui, ó, tá? A coluna de água sobre o ponto A é maior que a coluna de água sobre o ponto B. Como a gente sabe, se tu tem uma coluna maior sobre o ponto A do que em relação ao ponto B do mesmo líquido, então tu pode dizer que a pressão sobre o ponto A é maior que a pressão sobre o ponto B. Vamos fazer uma analogia com mecânica, com a parte de hidrostática, e vamos traduzir para a parte que nos interessa, que é a parte de elétrica. Olha só, eu vou usar umas palavras meio chaves para já meio que criarmos um padrão no nosso cérebro. Como a pressão de A é diferente da pressão do ponto B, eu vou usar uma analogia aqui, ó. Então, o ponto A e o ponto B, por não terem a mesma pressão, nós temos uma diferença de pressão entre os dois pontos. Bom, eu vou falar DDP para fazer o educativo do nosso cérebro. DDP, aqui no primeiro momento, é a diferença de pressão. Mas a gente sabe que em elétrica, DDP é diferença de potencial. Então, essa é a ideia. Então, entre os pontos A e B, por ter uma diferença de potencial, por haver então uma diferença de energia, afinal, o ponto A está sob maior pressão em relação ao ponto B, porque a coluna de A é maior. Tem mais energia na coluna do ponto A, sobre o ponto A, né? Então, o que vai acontecer? Haverá então uma corrente de água. A água continuará, né,
a fluidez da água continuará de A para B. Então, à medida que o tempo passa, a coluna de A diminui e a de B aumenta, até alcançarmos o equilíbrio. Energeticamente, nós teremos o mesmo nível energético, porque as duas colunas teriam a mesma altura. Eu estou falando assim de forma mais simples para vocês entenderem, tá? Então, depois de um certo tempo, nós teremos as mesmas alturas. Então, se nós tivermos as mesmas alturas, significa dizer que a pressão sobre o ponto A é igual à pressão sobre o ponto B. Lembrando que o ponto A é o ponto da esquerda e o ponto B é o ponto da direita. Se as pressões são iguais, ó, de novo, o educativo. A diferença de pressão é igual a zero. Analogamente, vamos trazer para a elétrica, a diferença de potencial é zero. Lembra, galerinha, que quando não existe diferença de potencial, a corrente elétrica é igual a zero. Essa é a ideia que eu queria trazer para vocês. Se o ponto A e o ponto B têm DDP, diferença de pressão igual a zero, não tem mais água em movimento, não tem mais corrente de água, porque a gente já sabe lá dos estudos de eletrodinâmica, lá do começo, que só existe corrente elétrica, carga em movimento, água em movimento, que seja, se houver uma diferença de potencial, seja elétrico ou gravitacional. Aqui no caso, especificamente do que nós estamos estudando, seria a diferença de potencial gravitacional. Mas a gente fala bastante na elétrica de diferença de potencial elétrico. Então a gente acaba falando DDP sem colocar a parte elétrica, mas é uma diferença de potencial também aqui, só que na parte gravitacional. Então aqui o que a gente precisa saber? Olha que fácil. Uma vez que as colunas se estabilizam, elas alcançam o equilíbrio. Então, no equilíbrio, não existe diferença de potencial e a corrente elétrica é zero. Por que é zero? Porque só há corrente elétrica somente se houver diferença de potencial. Meio repetitivo, eu sei, mas se você não souber apenas isso daqui, você literalmente não sabe mais quase nada, porque uma coisa acarreta na outra, tá? Então vamos seguir aqui, ó, bora nós. Bom, analisando aqui um condutor em equilíbrio eletrostático, se houver um excesso de cargas, para onde que essas cargas irão? A gente já sabe que se são condutores, se houver um excesso de cargas, essas cargas se distribuem na superfície. Mas, professora, por que elas se distribuem na superfície? Imagine vocês, tá tu e mais 3 migos ou migos, aqui por exemplo, tu e mais 3 pessoas. Imaginem vocês que vocês não são amigos, vocês meio que se não se gostam. Se você tem a liberdade, né, de se movimentar e ficar o mais longe possível, tá, das pessoas que tu não gosta, obviamente que você ficaria na superfície. Alguns livros podem falar na casca do condutor, na superfície do condutor. Por isso que tu tens que numa situação de equilíbrio, né, numa situação que eu estou dizendo aqui, há um excesso de prótons ou há um excesso de elétrons, esses elétrons ou esses prótons em excesso se distribuem na superfície como um todo, beleza? Bom, para quem não sabe ainda, né, a gente já meio que comentou, mas teremos ainda a parte de eletrização. Lá na eletrização, nós estudaremos que dependendo da situação, se é um isolante, há sim, né, uma ideia de número de prótons maior ou menor que o número de elétrons, mas numa eletrização, num isolante, você terá apenas uma eletrização local. Se tu eletriza um corpo condutor, tu vai ter uma eletrização como um todo, porque como um todo as cargas acabam se movimentando. Mas isso é capítulo das próximas aulas. São aí episódios novos, tá? Próxima ideia. A próxima ideia então é o seguinte: nós temos basicamente 4 propriedades. A primeira é que se tu tiver um excesso, as cargas se distribuem na superfície. Próxima propriedade. As linhas de campo são perpendiculares à superfície. Prof, o que significa perpendiculares? Perpendiculares significa 90 graus. As linhas de campo são radiais, são normais, ou seja, formam 90 graus com a superfície.
Então a segunda propriedade é o vetor campo elétrico, seja qual for a superfície, seja qual for o ponto, é sempre perpendicular à superfície, ou seja, 90 graus, tá? Prof, fala, mas e se não fosse 90 graus, o que aconteceria? Bom, vocês têm a noção de que depois de alcançado o equilíbrio, as cargas ficam no stand-by na superfície, tá? Eu vou fazer aqui um esboço só para vocês entenderem o que seria se nós tiver... Imagine aqui uma superfície qualquer, tá? Eu fiz uma curva qualquer aí. Imaginem vocês que tu tem aqui um campo não perpendicular, e sim com uma certa inclinação, um campo, vamos dizer assim, oblíquo. Imagina que nesse ponto onde eu estou analisando existe ali uma carga qualquer, seja um próton ou seja um elétron. Se tu pegar aqui, ó, e chamar isso aqui de campo resultante, como assim resultante? Porque em cada ponto existe a ação dos campos gerados por todas as cargas. Então, todas as cargas exercem campo por todos os pontos. Então, se nós pegarmos aqui nesse ponto, há um campo resultante. Se, olha só, tá, pessoal, isso aqui tá errado, tá? Não tá certo, porque o campo resultante em cada ponto é perpendicular. Se não fosse perpendicular, nós teríamos uma decomposição. Nós teríamos uma decomposição tangencial, afinal, essa aqui é uma linha tangente, né? Nós teríamos uma decomposição tangencial, porque isso aqui é uma linha tangente. Nós teríamos uma decomposição normal. Percebam, queridos, que a decomposição normal tá beleza, mas a decomposição tangencial, se aqui houvesse, vou até desenhar aqui uma carga. Deixa eu pegar aqui um verde. Se nós tivéssemos uma carga aqui, ó, seja ela positiva, sujeita a um campo tangencial, tu concorda comigo que se o campo fosse tangencial, se houver campo sobre uma carga, essa carga está sujeita a força. Então tu teria um deslocamento, a carga acabaria se movimentando na própria superfície do condutor. Uma vez que essa carga está em movimento na superfície, você estaria contrariando a condição de equilíbrio, porque no equilíbrio tu está no stand-by, ou seja, você não tem o movimento e as cargas estão na superfície. Então é uma forma meio CDF de tu falar sobre o porquê que realmente tem que ser perpendicular, para que não haja a decomposição tangencial, para que essa carga não se movimente na própria superfície do condutor, tá? Outra coisa interessante que já é um gatilho, olha só que interessante essa terceira propriedade fácil de enxergar. Uma vez que tu sabe que as cargas estão na superfície, lá estão fixas, tu não tem campo elétrico dentro do condutor depois que ele alcança o equilíbrio. Porque se houver campo, a gente já sabe isso aqui de longa data, que força elétrica é carga vezes campo elétrico. Se houver força elétrica sobre uma carga, é porque naquela região tem campo elétrico. Então, como tu não quer que as cargas se movimentem aqui dentro, os elétrons livres que estão ali dentro, sei lá, tu não quer que se movam, então tu não tem campo dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático. Então a nossa próxima propriedade é, dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo interno é igual a zero. E a última propriedade, na verdade, já é a primeira. Não a primeira que eu falei aqui, mas sim a nossa ideia inicial. Não existe DDP num condutor em equilíbrio eletrostático. Ou seja, se eu pegar dois pontos quaisquer, A e B, e falar que no ponto A tem 10 volts, no ponto B tem 10 volts, entre quaisquer dois pontos, a diferença de potencial será zero. Cuidado, eu não estou dizendo que o potencial elétrico é zero, e sim que a diferença de potencial é zero. Lembrem-se dos pontos no desenho que eu fiz agora, né? Ali nos vasos comunicantes de hidrostática. Os dois pontos estão sujeitos a uma certa pressão, mas não há diferença de pressão. Por mais que os recipientes sejam diferentes, os formatos sejam diferentes, as pressões são iguais, tá? Então, qual é a grande ideia? Deixa eu apagar aqui tudo para vocês enxergarem. Então, nos dois pontos A e B, a pressão é a mesma, beleza? Então, tu vai ter que a diferença, desculpa, o potencial é o mesmo, e tu vai ter então que a diferença de potencial é zero e o campo interno é zero. Anotem aí, façam um post-it, dá uma pausa aí no vídeo,
vejam com calma, porque isso aqui é importante e é a primeira forma de cobrança que eu havia falado com vocês, tá? Belezinha? Vamos para a parte 2 aqui rapidamente. Bom, a nossa próxima ideia é, como é que eu posso te dizer? É uma análise um pouquinho mais teórica, mas de muita importância. Todas essas ideias que eu estou colocando aqui agora, né, em caixa tipo de post-it, isso aqui são as falas da teoria. Então, por favor, pausem, copiem isso daí ou grifem nas apostilas de vocês. Todas essas falas que aqui estão são aquelas falas que eu fiz no slide anterior, tá? Bom, pessoal, antes de nós efetivamente falarmos sobre a parte 2, que é a parte mais aprofundada, vamos lá no exercício número 1. Galera do extensivo, página 364, galera do terceirão, página 358. Então essa aula será um pouquinho mais leve e a próxima aula será mais densa. A próxima aula nós teremos mais contas, mais teoria, então será uma aula um pouquinho mais demorada. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações a respeito de uma esfera homogênea carregada em equilíbrio eletrostático. As cargas elétricas distribuem-se pela superfície da esfera independente de seu sinal. Sim, verdadeiro, porque muitas pessoas acham que a maioria dos exemplos são analisadas as cargas positivas, dá a sensação que condutor só é positivo. Tá errado. Condutores eletricamente carregados, né, em equilíbrio, podem ser tanto positivos como cargas negativas. 2. Na superfície dessa esfera, o campo elétrico é nulo. Vamos lá, pessoal. Na superfície da esfera, o campo não é nulo. Nulo é o campo interno. Por isso que 2 é bem falsinha. 3. Na superfície dessa esfera, o campo elétrico é normal à superfície e no seu interior é nulo. Essa é a legítima definição do que eu acabei de falar para vocês. Então a terceira é verdadeira. 4. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos quaisquer da superfície é nula? Sim, tá? E mais uma observação, ó, entre dois pontos a DDP é zero. Uma observação importante. Nas aulas passadas, nós estudamos a ideia de superfície equipotencial. O que é uma superfície equipotencial? São superfícies, né, são aqueles tracejados que nós já vimos nas aulas passadas, que os potenciais são sempre iguais. Existem exercícios que podem fazer a seguinte afirmação. Na superfície, né, na casca, na superfície de um condutor em equilíbrio, posso considerar como sendo uma superfície equipotencial? A resposta é sim, porque todos os pontos que pertencem, não importa se é na superfície ou interno, né? Mas o comentário que eu me refiro é na superfície. Posso considerar uma superfície equipotencial? Sim, porque os potenciais são iguais. Então, por enquanto, as verdadeiras são 1, 3 e 4. Então, vamos lá. A respeito dessas afirmações, pode-se dizer que todas estão corretas? Não. Apenas a 1 está correta? Não. Letra C, 1, 3 e 4 estão corretas? Sim. Essa é a nossa resposta certa. C de campeões. É só isso que eu vejo atrás das telas. Beleza? Pessoal, como eu falei para vocês, essa nossa primeira aula aí é uma aula mais leve, não temos exercícios. Na próxima aula eu faço exercícios com vocês e a gente encerra esse módulo e já começa o próximo módulo. Beleza? Valeu, galerinha. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.